shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Então, hoje o dia foi muito corrido, porque na parte da manhã eu fui para o meu estágio em RH que eu tô fazendo, saí e fui para o projeto Ninho do Bebê, que é um projeto aqui na minha cidade que vai atender crianças e bebês e fazer um tratamento psicanalítico com eles, né, dependendo das demandas, de forma social. Então, hoje eu fui lá a primeira vez e a gente fez um estudo de caso de uma criança com espectro autista e foi bem interessante, assim, ver as elaborações que o pessoal levantou. Tem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pediatras, físios, TOs. Tem um grupo imenso de profissionais lá e todo mundo se ajudando a estudar aquele caso. Foi bonito, e depois eu voltei para casa. Eu tinha que ter ido na academia, só que eu não consegui ir porque eu tava morto de cansado. Porque ontem, na hora que eu voltei do Muay Thai, além disso, eu corri e cheguei em casa e fui terminar de escrever alguns artigos que tem que entregar na faculdade. Então, hoje eu tava realmente esgotado, ainda mais que é quinta-feira, a semana tá acabando, e aí eu descansei um pouco, eu dormi, aí agora eu voltei da minha terapia e vou pra faculdade já. Só que antes eu vou dar uma lida. Eu tô terminando esse daqui, ó, chama Interpretação Psicanalítica, revistando Klein e Winnicott, do Felipe Vieira. Recomendo muito, é lindo, é muito bom, e rápido de ler, muito rápido. Então, bom, vou fazer isso agora e depois ir pra faculdade, porque a gente tem que apresentar trabalho de psicologia escolar. E agora esse fim de semestre, né, o foco tem sido muito esse, de apresentar os trabalhos, terminar, encerrar esse ciclo de matéria. Então tem sido bem sucessivo esse fluxo de apresentar trabalho, apresentar seminário, conversar e enfim. Então vamos lá, eu vou dar uma lida agora e é isso. Ponto positivo teu, uma qualidade tua. E algo que você precise melhorar, um defeito teu. Atividade, local, remuneração, horário. Para você faz sentido essa vaga? Tenha um ótimo dia e um excelente fim de semana, tá bom? Tchau! Mas para mim, um menino, tudo quanto me gritavas era um preceito divino. Apenas com a tua presença física me esmagavas. Tua opinião era correta,
qualquer outra absurda, exagerada, louca, anormal. Sem consideração alguma para com os meus sentimentos, nem respeito pela minha opinião. Te intrometestes com insultos, difamações e xistes. Eu estava em todos os meus pensamentos sob tua poderosa pressão, inclusive naqueles que não concordavam com os teus, e especialmente nestes. Este livro, né, ele é um do Kafka, que às vezes as pessoas não conhecem. O Kafka, ele é muito conhecido por A Metamorfose, né, mas ele também tem outros muito bons, e esse é muito elementar, assim, porque ele vai mostrar, né, uma carta que o Kafka escreve ao pai, com 36 anos, e ele não entrega, né, esse livro ele é publicado após a morte dele, e, cara, assim, ele é um livro que, especialmente quando a gente fala de relações abusivas, né, do pai e da mãe, mas em especial o pai, né, aqui nesse momento que ele se dirige ao pai, porque ele vai colocar toda essa dor, assim, esses momentos em que ele lembra desde a infância do papel do pai na dor que ele sente hoje, né, e como que essa relação permitiu, né, que essa dor existisse. É interessante porque aqui, né, o Kafka mostra algumas coisas que me lembram muito outro sentimento dele, que é aquele vivido pelo inseto no livro da Metamorfose, né? E quando ele até fala assim que a presença física desse pai o esmagava, né, assim como a gente esmaga, por exemplo, uma barata, é interessante entender que esse autor ele gira nessa questão da incompreensão, né? E uma incompreensão que gera dor e que é uma dor que gera incompreensão. E, bom, ele vai falar todos esses sentimentos, né, ligados ao pai. E é engraçado, né, porque quando a gente fala dessas relações parentais, é muito importante que a relação, em alguma medida, dê errado, né? E é até bom, porque é isso que quebra aquele lugar ideal do pai, da mãe, perfeito, né, que a gente fala na psicanálise, e em tantas outras abordagens, em tantos outros contextos, né, de criar esse pai e essa mãe num mundo ideal, num lugar, e ele até coloca, né, tudo que você dizia me parece divino, que é esse momento primário da criança, que o pai e a mãe nunca tem problema, eles são perfeitos e tal, e conforme você vai crescendo, você cai desse pedestal. E o contrário também é verdade, né, o pai e a mãe que idealiza o filho, e isso tem que cair em algum momento, né? Essa fantasia. Só que, quando a gente fala de questões de erros, né? São questões muito menos preocupantes do que essa que aparece aqui no livro, porque é uma relação extremamente abusiva, assim, a maneira em como o pai trata esse filho e, bom, gera toda essa crença, né, e aí a gente vai para outro lugar, mas essa crença de desvalor, de desamparo, de desamor, que vai sustentar muitas outras questões na vida adulta, que ele até coloca, né, o quanto que ele se sente incapaz para tudo, né, porque é realmente isso, parece que o mundo esmaga ele tal como o pai fazia. E, bom, é interessante ler isso, né, ler esse tipo de livro, porque ele dá uma sensação de que você não tá sozinho, sabe? De que as coisas... Bom, tem alguém que entende você de alguma maneira, e eu sempre recomendo isso para pessoas que têm questões, né, com pais e tudo mais, porque você percebe que tem gente também que tá vivendo isso, claro que em diferentes níveis, né, em diferentes graus, mas dá essa sensação de catarse, assim, de colocar pra fora, de ver que isso também tem outras pessoas passando pelas mesmas questões e que consegue colocar em palavras isso, né, que também é uma questão, né, como que às vezes a gente nem consegue expressar ou se permitir expressar esse sentimento, assim, de ódio, de raiva, de tristeza, de, assim, tantas outras questões. Bom, de qualquer maneira, fica aí o review desse livro, que ele é bem fininho, ó. Ele é bem curtinho, eu comprei no C, por isso que ele é até mais antigo, mas, enfim, tem em vários lugares e ele é sempre baratinho, ó. Esse daqui eu paguei R$12, mas ele é sempre baratinho, assim. E é um livro, assim, pra você cuspir, assim, vomitar tudo isso que às vezes tá guardado aí, dessa relação que tá problemática, que foi problemática, né, e que precisa sair. Bom, leia esse livro porque ele faz esse movimento lindamente. E aí, agora, eu não sei qual que vai ser meu próximo, né, eu tenho vários pra terminar porque eu sou uma pessoa que não consegue ler um livro de uma vez só, né. Muitas vezes eu tô, tipo assim, lendo algo relacionado a estudo, algo relacionado a outras coisas que não sejam parte da psicologia, também ficção, pra também não ficar só nessa parte de teoria e estudos. Então, tem até aqui, ó,
Tem vários livros lá que eu preciso terminar. Só que também aqui, ó, tem outros tantos que eu também preciso terminar. E agora as férias tá chegando, ainda bem, então eu vou conseguir ter um pouco mais de tempo pra pensar só nisso, porque como eu tinha falado em outros vídeos, né, fim de semestre, que caos, porque tanta coisa pra entregar, tantos detalhezinhos, enfim, mas tá acabando. Semana que vem é minha última semana de aula, depois começam as provas, e aí as coisas começam a melhorar, e no segundo semestre vai ser puxado. Mas isso é pro Heitor do futuro, isso é ele que vai pensar. Enfim, né, não vamos pirar antes do tempo. Mas, bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui o vlog dessa semana. Eu tenho gostado muito de como vocês também têm curtido, né, e recebido alguns feedbacks. Claro que sempre mais de amigos mais próximos, mas é muito legal isso. Porque é legal, né, acompanhar a rotina do outro, entender o que ele tá fazendo, e enfim, mas... Bom, eu vou encerrar por aqui e é isso, até semana que vem.